brincou com os palitos, fez... A paralelinha, ela surge no contexto da paralela a partir de uma provocação que foi feita por um dos grupos que foram contemplados, né? Na verdade, são artistas que foram contemplados na última edição do Prêmio Paralela de Criação em Dança, a Carolina Minozzi, a Patrícia Árabe, que propuseram nesse contexto do prêmio um trabalho para criança, um trabalho de dança voltado para criança chamado Fio. E durante a realização desse trabalho na edição de 2023, elas nos provocaram a pensar sobre esse lugar de uma paralela pensada para crianças e que poderia ser chamada de paralelinha. Então assim surge a paralelinha, pensando aí trabalhos de dança contemporânea voltados para as infâncias de um modo geral. E depois que a gente consegue efetivar mesmo essa ideia, transforma isso num projeto, concretiza isso mesmo, a gente começa a pensar a curadoria, né, de como isso vai se dar, de como essa edição vai ser apresentada. Então a gente começa uma busca ativa mesmo de obras e artistas, criadores, criadoras de dança para esse lugar, para as infâncias. E para nossa felicidade a gente se depara com um número enorme de trabalhos que estão olhando para esse lugar. E ao mesmo tempo a gente pensa numa edição um pouco mais enxuta, porque a gente também não sabia que terreno era esse, como que isso se dá, como construir esse lugar. Oi gente, eu me chamo Laiane Holanda e sou de Teresina, Piauí. E eu sou a Soraya Portela, sou de Parnaíba, Piauí. E nós duas trabalhamos juntas numa série de coisas, mas a gente teve aqui a convite da Paralelinha, da Mostra Paralela, com uma residência artística com artistas e crianças. Essa residência aconteceu aqui em Uberlândia, com crianças da comunidade ao redor do céu. E foram alguns dias de encontros em que a gente, junto com os palitos, que é esse material, que é o nome dessa residência e que também elas apresentam no final da residência. Então, assim, a gente trabalhou esses dias, as crianças falaram para a gente as suas especialidades, o que elas gostam de fazer, o que é que elas querem que aconteça muito. E a gente teve esses dias de encontro onde a gente avizinhou os nossos desejos, né, como pessoas que se encontram e que dançam e que se mexem e que se movimentam. O Palito é um lugar que a gente vai criando junto com essas crianças para também descobrir que danças podem nascer do convívio, do estar junto, do se permitir um tempo junto, brincando, imaginando e investigando as poéticas das infâncias. Olá, eu sou o Rodrigo, da Companhia Penataba, de Ribeirão Preto. Eu sou a Renata, da companhia também de Ribeirão Preto, e a companhia existe há 17 anos. Está sendo muito incrível participar da Paralelinha. A gente sempre acompanhou ali a Paralela pelas redes sociais e essa edição voltada para o público infantil está sendo incrível. A plateia foi muito receptiva, tive muitas surpresas assim, de coisas que nunca aconteceram antes. E a gente acredita muito nessa arte feita no interior, com circulação. Essa intervenção urbana ela foi pensada com acessibilidade integrada à obra. Então a gente faz libras, a gente estudou, teve uma colaboração e a gente pensou desde o comecinho da criação do sapateado em como comunicar algumas células rítmicas para que o público nos acompanhasse, já utilizando essa comunicação em libras. Então a gente fala que é uma acessibilidade integrada, né?
Em 2014, a minha mãe, que também é bailarina, coreógrafa, diretora, me deu um livro e a gente começou a criar. Então a gente criou esse espetáculo que chama Conversa de Corpo e descobrimos no caminho que precisava de um som, chamamos o Gui e quando o Gui entrou no primeiro ensaio a gente percebeu que não ia ser uma trilha gravada, que o Gui ia estar junto em cena. Então essas conversas de corpo nasceram aqui nesse teatro, no palco de arte, nesse chão que tanta gente já dançou, que eu danço desde quando eu era pequenina. Então tá aqui hoje, 11 anos atrás, depois de já ter ido viver esse espetáculo em muitos outros lugares, há 10 anos em Portugal, e perceber a relevância de um espetáculo que em tão pouco vislumbre de longevidade de espetáculos, de criações, ver que um espetáculo continua pulsante, continua relevante, continua vivo, é uma alegria imensa. E é muito interessante como ele vai amadurecendo esteticamente, conceitualmente, coisas que da nossa maturidade de pensamento de mundo vão se transformando como apontamentos que depois não são só apontamentos, não são só delicadezas, mas são mesmo importantes. Uma luz ali que cria um aconchego maior. E sempre a Fernanda me convidou quando para atacar, fazer um espetáculo que tem um aconchego lá de casa. Então a luz vai ficando cada vez mais aconchegante, esse chão que antes tinham coisas materiais que não eram sustentáveis, trazer sustentabilidade para dentro do espetáculo e trazer também o que a gente está trabalhando enquanto pesquisa de movimento, pesquisa de presença. Aqui na Paralelinha foi possível fazer pela primeira vez o Conversa de Corpo com audiodescrição e com libras. E eu e o Gui, a gente trabalha muito numa perspectiva de que a gente não faz um espetáculo para crianças, a gente não faz um espetáculo infantil. A gente considera a presença das crianças no mundo. A gente inclui as crianças na vida que muitas vezes é programada para ser para os adultos, adultocêntrica, né? Importante demais também é esse espetáculo estar neste festival, que é a Paralela, que agora é a Paralelinha. Então, assim, que é um festival que resiste também, né? Porque ele traz outras complexidades. Então, assim, que a gente não vê, né? Que a gente não vê em festivais normalmente. Então, assim, é uma alegria imensa pensar que Conversa de Corpo, 11 anos depois, né, tá no Paralela, aqui no palco de arte.